Ariston, o que implica essa investigação do Ministério do Trabalho nas empresas aqui da região e o que vai afetar diretamente não só as empresas, mas também os funcionários? Veja bem, essa fiscalização do Ministério do Trabalho foi uma fiscalização surpresa. Nós não estávamos sabendo dessa fiscalização. E até então as fiscalizações que tinham se feito presente aqui no Polo Gesseiro vinha exigindo essa questão documental e, é claro, vendo a questão de proteções, de polia de motores e toda a parte de segurança e saúde do trabalho. Mas essa equipe que veio, né, procurando e exigindo cumprimento ao pé da letra das NRs, né, NRs 10, 12 e 13. Então isso significa que todas as empresas precisam readequar as suas proteções de polias, o seu aterramento, o seu sistema de segurança no carrego e no descarrego, proteção de guarda-corpos, enfim, tudo isso. Então, por isso que hoje, até hoje, todas as empresas que eles fiscalizaram, 100% foram interditadas equipamentos. Se aquele equipamento interditado é o equipamento que dependendo dele, a empresa vai estar girando, então, obviamente, a empresa vai parar. E foi o que aconteceu. Os equipamentos que eles interditaram eram equipamentos importantes para o funcionamento da empresa. Então, hoje, 6 empresas realmente estão interditadas. Não 100 empresas como estão falando por aí. 6 empresas foram interditadas, equipamentos. A quantidade de equipamento interditado interferiu no funcionamento da empresa, por isso elas pararam. 2 que foram fiscalizadas já estavam paradas, então eles, nos procedimentos deles, não podem interditar a empresa que já estavam paradas. Então, na realidade, eles fiscalizaram 8, das 8, 2 estavam fechadas, continuaram, eles não interditaram nada porque já estavam paradas, e as outras 6 foram interditadas. Então, a fiscalização do trabalho, eles estão com a intenção de que todas as empresas adequem seus equipamentos, a parte de proteção dos seus equipamentos, atendendo às NRs. Então, isso, uma vez não estando atendendo, eles interditam. Interditando, sendo equipamento importante para o funcionamento, a fábrica para. Parando, ela vai ter que correr para corrigir, adequar esses equipamentos às NRs, essas proteções e, consequentemente, ser liberada para o funcionamento. Então, isso prejudica, mas nós sabemos que se faz necessário porque é lei. Se é lei, nós temos que cumprir. Mas como a lei ela é tão detalhada na questão de saúde e segurança, nós do Polo não tínhamos todos aqueles detalhamentos e infelizmente não fizemos também, até por falta de mão de obras adequada para se fazer tudo isso. Mas agora temos que fazer. Qual a posição do Sindogesso para com as fábricas, né, não deixando parar a geração de renda e tantos recursos que entram em Araripina por conta do setor gesseiro? Olha, por orientação de consultores que têm largo conhecimento nessa área, inclusive consultores que são pessoas que trabalharam muitos anos no Ministério do Trabalho e que acompanharam uma situação como essa no setor de panificação em Recife, aonde foram fechadas todas as panificadoras do Recife, porque equipamentos comprados até recente que não vieram com a parte de proteção adequada às NR, tiveram que readequar isso aí. Então foi diante de toda essa fiscalização lá que prevaleceu o diálogo, o entendimento, e diante desse diálogo e entendimento se foi concedido prazo e condições para se resolver. Então o sindicato está buscando esse entendimento com o Ministério do Trabalho. Ontem, dia 10, nós tivemos reunido com esses auditores que estão interditando esses equipamentos, aonde nós solicitávamos um prazo para que nós nos adequássemos, todas as empresas. E eles disseram que a única possibilidade de se abrir esse diálogo para uma concessão de prazo seria todas as empresas fornecerem por livre e espontânea vontade um relatório de todos os equipamentos que necessitariam de ser adequado todo o sistema de proteção. Diante disso, com esse relatório em mãos,
ele sentaria com o sindicato que representa a classe e formalizaria um possível entendimento de conceder esse prazo. Mas ele sentaria não com empresas individualmente, mas com a entidade de classe representativa, no caso o Sindugesso. Então, como é a única possibilidade de se obtermos essa concessão de prazo, nós fomos para a rádio, divulgamos para todos os empresários que fizessem esse relatório. Eles disseram que aceitava, feito pelo próprio empresário, onde ele ia falar: todos os meus motores de rosca, de elevador, de britador, de tremônia necessitam adequação da proteção das polias. Todas as minhas esteiras transportadoras necessitam adequação, né, da sua sistema de proteção de acordo com as NRs, né? Polias de britadores, como exemplo. Então, com esse relatório, o cara vai dizer o prazo que necessita para corrigir cada item desse. Então, diante de todos esse relatório, de 100% das calcinadoras, que eles não estão fiscalizando pré-moldado e nem mineração, só calcinadoras. Então, ele senta com o sindicato e vai analisar essa documentação, e uma possível concessão de prazo existe, mas até agora nada garantido. Mas nós temos que acreditar nessa possibilidade. Hoje pela manhã já entregamos o relatório de 73 empresas, mas nós temos um universo aí, pelo menos de umas 150 empresas, não sabemos exatamente, mas vamos buscar as 100%. E eles deixaram bem claro: a empresa que não entregar esse relatório de livre e espontânea vontade não está colaborando com o sindicato para que eles façam esse entendimento, essa concessão do prazo, mas eles vão conseguir o nome do restante de uma forma ou de outra. Eles têm meios, como por exemplo na Receita Federal, Receita Estadual, na JUSEP, eles conseguem. No próprio Ministério do Trabalho, ele consegue essa relação. Então só resta uma opção: não vou entregar porque eu estou confessando. A intenção é confessar mesmo, para se ter um diálogo. Diante de uma confissão que precisa se adequar, eles também têm a possibilidade de nos conceder o prazo. Então o caminho é esse, não existe outro. Falamos com o superintendente do Ministério do Trabalho, falamos com o presidente da Federação das Indústrias, falamos também com o senador da República, Armando Monteiro Neto, e a orientação é a mesma. Eles são autônomos, eles não têm chefe, os chefes são eles mesmos. O que eles fazem é isso. E isso tudo conduzido com um grupo de empresários, a diretoria do Sindugesso, Josias Filho e Nojosa Filho, também como representante aqui da Federação das Indústrias. Nós estamos aí contando, né, com esse entendimento e pedindo a Deus que Ele realmente dê esse entendimento e essa sensibilidade aos auditores, para que com esse empenho, com essa boa vontade, com esse entendimento de entregar esse relatório e contar com essa concessão de prazo, que ele realmente possa estar concedendo. E Deus está no controle de tudo, né? A palavra de Deus diz que Deus agindo, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós cremos num Deus que move, que cria uma condição que seja boa para ambas as partes. E o que nós queremos é que o Ministério realmente faça a parte dele. Não podemos impedir e nem devemos, porque ambiente seguro são colaboradores saudáveis e protegidos. Então eles estão nos orientando e cobrando. E também nós queremos também que as empresas sejam preservadas. Então é dentro desse entendimento que a gente convoca os empresários. Faça seu relatório, aproveite essa oportunidade que eles nos deram. E que Deus nos abençoe num desfecho que seja bom para todos. Josias, em média, quantos milhões deixará de entrar no município de Araripina com a paralisação desse setor gesseiro que é tão importante nessa economia? Leandro, a princípio não vai ter a paralisação do setor gesseiro. O setor gesseiro precisa se adequar à legislação, não só a legislação trabalhista, como a legislação ambiental. O setor gesseiro, assim como outros setores, tem passado por fiscalização, não com a mesma frequência que deveria, em função da distância, em função da falta de fiscais existentes no Estado, né? Tanto no Estado de Pernambuco como no Brasil como um todo. Há escassez de auditores para fiscalizar
somente o Ministério do Trabalho, como também a Secretaria da Fazenda, como também a questão ambiental. Então necessitaria de muito mais. Então o que está se buscando nesse entendimento, a gente já está construindo um entendimento com o Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de as empresas se adequarem. Em função desse distanciamento, como as fiscalizações não vêm acompanhando, né, até mesmo para forçar na educação, a gente agora está solicitando cada empresa individualmente, listando os equipamentos que na concepção da NR10, da NR12, da NR13, que equipamento precisa de se ajustar para garantir a proteção ao trabalhador. O foco da fiscalização é a segurança e saúde do trabalhador. E a empresa, pelas normas, é obrigada a garantir isso. Porque imagine um trabalhador acidentado, ele é ruim para a família do trabalhador, para o próprio trabalhador, para a empresa como um todo, e a responsabilidade é do empresário. Não só com o acidente, né, com a perda desse trabalhador. Então, a empresa hoje já está tendo a chance de comunicar no Ministério do Trabalho que já percebeu que há uma desconformidade do equipamento com relação à norma e está solicitando um prazo. Há uma perspectiva de que os auditores, né, os fiscais que estão aqui, concedam esse prazo. A empresa que não aproveitar dessa possível oportunidade que está sendo dada pela fiscalização, ela pode passar por uma fiscalização e a figura do fiscal, quando ele está fazendo uma fiscalização na empresa, quando ele vê que determinado equipamento está pondo em risco a saúde e a segurança do trabalhador, a possibilidade de acidente, ele tem que fazer a interdição do equipamento. Não há interdição de fábrica, não há interdição de empresas. Os fiscais que estão aqui não estão interditando empresas, estão interditando o equipamento que põe em risco ou tem um eminente risco à segurança, entendeu? Então precisa ser corrigido. Então logo o empresário corrija aquela falha do equipamento, ele tem a desinterdição daquele equipamento. Então é importante deixar claro, né, para a população, para o empresariado de uma forma geral. Tem que se verificar as normas. Se o empresário não tem sozinho como verificar, tem que contratar um especialista para dar esse apoio. Mais uma vez, não há risco de interdição generalizada nas empresas. Não está tendo interdição das empresas, está tendo interdição de alguns equipamentos que põem em risco. Se algum desses equipamentos for vital à empresa, realmente para a empresa. Por exemplo, um motor que aciona o forno. Esse motor está sem a devida proteção na corrente ou na correia, nas polias, né, nas partes móveis. Se ele tiver sem a proteção que põe em risco, ele está ferindo a NR12. Então ele tem que se adequar. E pode interditar um forno. Se interditar o forno, se a empresa só tiver aquele forno nessa condição, infelizmente está parando a fábrica, né? Porque não tem outro forno. Por exemplo, a atividade de carregamento, acima de 2 metros pela ANR, e é bom checar essa informação na ANR, você tem que estar há um risco de queda. Então, o risco de queda, você tem que estar com a pessoa amarrada. Imagine um carregador de caminhão que vai subir no caminhão carregado a 3 metros de altura, ele pode cair do caminhão e morrer, se acidentar, quebrar uma perna. Então, tem que ter mecanismos para assegurar a integridade física desse trabalhador sobre o caminhão. Risco de choque, equipamento que não tem aterramento, entendeu? Equipamento que não tem a tomada, não tem um botão de emergência, que a parte móvel dele põe em risco a segurança, certamente esse equipamento pode ser interditado. A chance que a gente está tendo agora é de se antecipar, corrigir o mais rápido possível. Imagine se a empresa tiver algum equipamento interditado que seja vital para o funcionamento dela, ela só vai conseguir a desinterdição quando consertar o problema. Então ele tem que correr para 1 dia, 2 dias ter a solução. Então a gente agora tem que se mobilizar para, no curto espaço de tempo, cumprir a norma. Então é esse o chamamento que o sindicato está fazendo, a SOGESSO, juntamente no entendimento e no compromisso com o Ministério do Trabalho e Emprego. Qual o prazo que as empresas têm para entregar esse relatório
informando se os equipamentos que tenha essa necessidade da NR 10 e 12. Era até hoje de 8 horas. O próprio Ministério do Trabalho concedeu que a gente entregasse até às 10, que chegaram algumas empresas que não tiveram informação. Por isso que é importante, né, como a TV Nordeste está fazendo, divulgando, né, ajudando a gente a divulgar. E a gente conseguiu dilatar esse prazo até hoje às 3 horas da tarde, tanto em Ipubi, como em Oricuri, como em Trindade e aqui em Araripina, que nos seja entregue no sindicato, e o sindicato, às 16 horas, vai estar apresentando esse documento para análise do Ministério do Trabalho, quer dizer, o conjunto de empresas. Até agora, nós contabilizamos cerca de 74 empresas que já disseram quais eram os prazos que elas achavam que eram exequíveis, que eram possíveis dela cumprir para atender à exigência da norma. 74. No ambiente, no horizonte de calcinadores de cerca de 150, a gente está mais ou menos com 50% do volume de empresas. É pouco, mas algumas empresas entendem que não vão, acham que estão confessando. E de certa forma, se eles estão lá confessando, colocando qual é a dificuldade e pedindo prazo, é possível que o Ministério do Trabalho e Emprego dê esse prazo. Agora, aquelas que não estão solicitando podem ser fiscalizadas, e aí o fiscal, constatando que há um risco no ambiente, no equipamento, ele pode interditar o equipamento, o ambiente. Por exemplo, interditaram um bebedouro de água. Por quê? Porque percebeu-se que o bebedouro de água não estava devidamente com a tomada ligada, oferecia risco de choque a quem utilizava. Então ele interditou o bebedouro de água. Se a pessoa pegar, resolver o problema elétrico do bebedouro de água, desinterdita o bebedouro de água. Então é simples, entendeu, o processo. Na região, há uma demanda de prestação de serviço para vir atender todos esses problemas que a sua... Eu acho que agora sim. Antes não, porque não havia essa preocupação. Como estava muito distante, né, a fiscalização, de certa forma os empresários, a gente mesmo relaxou, né, sem acreditar que eles viriam chegar. Chegaram a fiscalização, mas lei, norma tem que ser cumprida por qualquer um, entendeu? E a gente agora está correndo atrás. O importante é que a gente já tivesse se precavido, tivesse na frente disso aí, para a fiscalização chegar e a gente estar o máximo possível bem. Ou que não pegasse aqueles equipamentos críticos, né, para a produção, que não viessem a ser interditados.